Gravação iniciada. Retomando os trabalhos da sessão do dia 8 de dezembro, iniciada às 14 horas. Na sequência, vamos ao item 19, recorrente imobiliária Potiguar, relator Paulo Henrique. Recurso voluntário, decisão do DRJ Belém, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Fazendo processo se originou de autos de infração, exigência de RPJ e reflexos, em relação aos períodos do ano calendário 2003 a 2006. Multas relativas à apresentação de DIPJ, DCPF, DACOM, com incorreções e ou omissões quanto aos citados períodos, bem como multa por apresentação de IMOB, com omissões ou prestação de informações inexatas ou incompletas. Conforme descrito no TVF, foram apuradas as seguintes infrações: omissão de receitas escrituradas em relação aos períodos contidos nos anos calendários 2003 a 2005, consistente em divergência entre os valores registrados no livro Razão e aqueles informados em DIPJ e confessados em DCTF. O orçamento foi efetuado com base no lucro presumido, regime adotado pela recorrente. Aplicação incorreta do percentual de determinação da base de cálculo da CSLL relativa ao terceiro trimestre Para mim congelou, Paulo. Luiz. Oi? Paulo desconectou. Paulo, deu problema na sua conexão aí. Eu estou vendo vocês. Estou ouvindo vocês. Voltou? Não, agora voltou. Tá. Tinha congelado. Tá, mas passou alguma coisa? Parou alguma coisa ou não? Parou um pouquinho aí. Lê a última frase aí. Tá, então, aplicação incorreta do percentual de determinação da base de cálculo CSLL relativa ao terceiro trimestre de 2003, posto que foi aplicado o percentual de 12%, quando o correto seria 32%, por se tratar de prestação de serviços. 3. Omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários de origem não comprovada, em relação aos períodos contidos no calendário de 2006. O orçamento foi efetuado com base no lucro arbitrado, nos termos do artigo 530, inciso 3 do decreto 3.000, uma vez que o sujeito passivo, apesar de intimado, não teria apresentado os seus livros e documentos contábeis. 4. Incorreções, valores zerados e divergentes nas informações prestadas nas DIPJ e CPF da COM relativos aos períodos contidos nos anos calendários de 2003 a 2006, com aplicação da multa prevista no artigo 7 da Lei 10.426. 5. Correções nas informações prestadas nas DIMOB relativas aos anos calendários de 2003 a 2006, constatadas a partir de planilhas apresentadas pela recorrente, com imposição da multa estabelecida no artigo 57 da medida provisória 2158, no artigo 3º da IN SRF 304 de 2003. Houve o agravamento da multa de ofício para o percentual de 112,5% para todos os créditos tributários constituídos, em razão de omissão por parte da recorrente na prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos solicitados pela autoridade fiscal, sem a apresentação de qualquer justificativa. Certificada do lançamento, a recorrente apresentou a impugnação, na qual sustenta que a autoridade fiscal teria arbitrado os rendimentos tributáveis sem demonstrar os sinais exteriores de riqueza que motivaram tal decisão ou os acréscimos patrimoniais que representassem o conceito de renda. 2. Na atividade por ela desempenhada, 94% dos valores depositados em sua conta corrente são repassados aos proprietários dos imóveis, cujas locações são por ela administradas, e apenas 6% representaria sua efetiva receita de prestação de serviços. 3. Depósitos bancários realizados em suas contas bancárias se originam de pagamentos realizados pelos locatários e compradores de imóveis por ela administrados. 4. Não há na presunção legal estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430 uma correlação lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a omissão de receita. 5. Em relação à CSLL devida no ano calendário 2006, a autoridade fiscal teria descrito a infração como falta de recolhimento e não como omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada.
4. Não poderia haver agravamento da multa de ofício, uma vez que os valores dos impostos devidos em relação aos anos calendários de 2003 a 2005 foram extraídos do seu livro razão. Na decisão de primeira instância, destacou-se inicialmente que as multas por incorreções nas DIPJs, GCTFs, DACON e DIMOB, a aplicação incorreta do coeficiente de determinação da base de cálculo da CSLL relativa ao terceiro trimestre de 2003 e a omissão de receitas escrituradas em relação aos anos calendários de 2003 a 2005 não teriam sido objeto de impugnação. No acórdão, após o afastamento da vinculação a precedentes administrativos e judiciais, trata-se então de matéria não abordada na impugnação, a apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado. Em relação à presunção legal por omissão de receita, com base em depósitos bancários de origem não comprovadas, na decisão apontou-se a sua previsão em lei plenamente vigente, a qual não pode ser afastada pela autoridade. Considerou-se ainda que não haveria falha na caracterização da infração relativa à CSLL, já que a descrição do auto de infração é complementada pela contida no termo de verificação fiscal. Por fim, os julgadores da qual consideraram que, uma vez que houve a apresentação dos livros e documentos relativos aos anos calendários de 2003 a 2005, não poderia ter havido o agravamento da multa de ofício em relação a tais períodos. A decisão recebeu, então, a seguinte emenda. Após a ciência do acórdão, apresentar recurso voluntário, no qual se defende preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por cesseamento de direito de defesa, na medida em que não teria sido aplicado o, abre aspas, entendimento dos tribunais superiores, sem que a decisão tenha sido devidamente motivada. E ainda, quando em relação à questão do arbitramento, afirma que a decisão recorrida, embora houvesse afastado a aplicação de jurisprudência quanto à presunção legal de omissão de receita, fundamenta-se em julgados neste ponto. Em relação à autuação por presunção legal, alega que a autoridade fiscal teria, em relação aos anos calendários de 2003 a 2005, realizado a tributação com base no percentual de 6%, de modo que deveria, em observância à continuidade das atividades, adotar o mesmo percentual em relação ao ano calendário de 2006, e não se valida de presunção legal sem qualquer solidez. Repete, então, a tese já apresentada na impugnação quanto à limitação de suas receitas ao referido percentual, apresentando, inclusive, balanceios de verificação relativos aos anos calendários de 2003 a 2005 que demonstrariam tal fato. Mas a alegação nova, no sentido de que, por ser optante pelo lucro presumido, estaria desobrigada da escrituração dos livros diário e razão, que em nenhum momento foi exigido o livro caixa. Mais uma vez, então, alega prejuízo no seu direito de defesa e suscita a nulidade do lançamento em longa e confusa abordagem. Relatório. Bom, a admissibilidade do recurso é tempestivo e aí em relação às matérias inovadoras. No relatado, a recorrente apresenta a alegação voltada a contestar a apuração do IRPJ devida em relação ao calendário 2006, com base no lucro arbitrado. A matéria não estava contida na informação apresentada, que levaria ao reconhecimento da preclusão material a partir dos artigos 14, 16 e 17 do Decreto 7235. Ocorre que o tema foi enfrentado nessa primeira instância e é abordado no recurso voluntário como causa de nulidade parcial do auto de infração. Aqui ficou uma situação esquisita, porque o contribuinte não suscitou na impugnação, mas o julgador apreciou. E aí ele traz novamente, né? E assim, se fosse acolhido, seria uma causa de nulidade, né? Desse modo, entende que deve haver manifestação desse colegiado sobre a matéria. O recurso tempestivo preenche as requisitos de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. Ok? Preliminares de nulidade. 2.1, nulidade do lançamento. A recorrente alega que o fato de o lançamento haver sido realizado com base no lucro arbitrado em relação ao calendário de 2006 implicaria em sua nulidade, já que a motivação utilizada foi a ausência da apresentação dos livros diário e razão. Como por ser optante pelo lucro presumido, estava desobrigada da escrituração dos referidos livros e jamais foi intimada a apresentar o livro caixa, escrituração obrigatória pelos optantes pela referida sistemática, o ato da autoridade administrativa feriria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, violando seu direito de defesa e incidindo na causa de nulidade prevista no artigo 59, inciso 2, do Decreto 7235. A tese da violação do direito de defesa da recorrente é absolutamente insustentável. Pelos termos de reintimação de folhas 9, 10 e 12 e 13, a recorrente foi intimada a apresentar
os, abre aspas, livros diário e razão do ano calendário 2006. Nenhuma resposta foi apresentada pela recorrente, de modo que a determinação do IRPJ foi realizada com base no lucro arbitrado por força da previsão do artigo 530, inciso 3 do RI 99. A alegação da recorrente é que seria optando pelo lucro presumido, de modo que estaria desobrigada da escrituração dos referidos livros, não podendo assim atender à intimação. Destaca ainda que a autoridade fiscal sabia da sua opção pelo referido regime de apuração, já que a informação constava de sua DIPJ relativa ao ano calendário 2006. Em primeiro lugar, considero que o fato de a autoridade fiscal haver intimado a recorrente a apresentar livros contábeis a cuja escrituração ela não estaria obrigada, não implica em seu cerceamento do direito de defesa. Bastava a recorrente responder à intimação com esclarecimento das razões pelas quais não possuía os referidos livros e com a apresentação do livro caixa. O referido fato, quando muito, poderia implicar na improcedência do lançamento por erro na determinação da matéria tributável, artigo 142 do CTN, já que teria sido utilizado o regime de apuração equivocado para o IRPJ, com as suas consequências em relação à CSLL. Não obstante, o exame dos elementos contidos nos autos revela que não havia clareza acerca do regime de apuração do IRPJ adotado pela recorrente. Se é verdade que a DIPJ indicava apuração com base no lucro arbitrado, as DCTFs apontavam em 2 trimestres para apuração com base no lucro real trimestral. Por tal razão, os mesmos termos de reintimação acima citados contêm questionamento à recorrente acerca da, abre aspas, forma de apuração e distribuição dos lucros da empresa, incluindo documentação comprobatória referente aos anos de 2003 a 2006. Ao se manter inerte na apresentação de qualquer documento e ou esclarecimento, foi a recorrente quem se fez incidir na hipótese prevista no artigo 530, inciso 3 do RI 99, de modo que é ausente qualquer espécie de nulidade no lançamento e acertada a adoção da apuração com base no lucro arbitrário. A nulidade da decisão de primeira instância. A recorrente sustenta ainda que a decisão recorrida seria nula, uma vez que teria rejeitado sem fundamentação os precedentes judiciais e administrativos, o que violaria o artigo 50 da Lei 9784/99 e constituiria preterição do direito de defesa. Além disso, na decisão para justificar o arbitramento, ter-se-ia utilizado a decisão do Conselho de Contribuintes, o que revelaria imparcialidade e nulidade pela já referida preterição na forma do artigo 59, decreto 7235. Mais uma vez, não merece acolhida a alegação da recorrente. A decisão recorrida apenas se destaca que os precedentes administrativos não se constituem em normas complementares na forma do artigo 100, inciso 2 do CTN, caso não lhes seja atribuída, por lei, eficácia normativa. Assim, tanto eles quanto como os precedentes judiciais, em regra, têm eficácia apenas entre as partes e não vinculam a administração. A disposição dos julgadores a qual é perfeita e guarda consonância com o contido no artigo 26A, parágrafo 6º, inciso 1 do decreto 7235, que somente confere eficácia vinculante às decisões definitivas plenárias do STF e ainda com as disposições do artigo 62 do RICAF. Eu transcrevo. Portanto, exceto nas hipóteses acima apontadas, bem como em relação aos enunciados de súmula do CARF, os precedentes judiciais e administrativos não vinculam o julgador administrativo. Como se observa, portanto, os regramentos do processo administrativo fiscal possuem regulamentação própria em relação aos dispositivos de observância obrigatória, que inclusive servem de balizamento para a interpretação do que dispõe a Lei Geral do Processo Administrativo, Lei 9784, quando dispõe acerca de, abre aspas, jurisprudência firmada. A recorrente invoca na impugnação meras decisões administrativas e judiciais, fora das hipóteses acima elencadas e sem qualquer força vinculante ao julgador administrativo. Os referidos precedentes, portanto, podem servir apenas de reforço de argumentação na aplicação da lei, tal como realizado pelo julgador quando da análise da questão do arbitramento. Não existe qualquer cerceamento do direito de defesa, nenhuma nulidade deve ser reconhecida na decisão recorrida. Do mérito. Em relação ao mérito do lançamento, a única matéria em discussão no recurso voluntário diz respeito à autuação com base na presunção legal de omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada. Lançamento sem base no artigo 42 da Lei 9.430. E aí eu transcrevo.
O exame dos documentos constantes do processo revela que o procedimento adotado pela autoridade fiscal se amoldou perfeitamente à norma de presunção. Foi intimada, por meio do termo de intimação de folhas, a comprovar a origem dos valores creditados / depositados em contas bancárias de sua titularidade, conforme relação em anexo, com a expressa advertência de que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de crédito relacionadas no anexo a esse termo, na forma e prazo estabelecidos, ensejará o lançamento de ofício a título de omissão de receita ou de rendimento, nos termos do artigo 849 do RI 99. Ausente qualquer comprovação da origem dos referidos créditos / depósitos bancários, todos os respectivos valores acertadamente foram considerados receitas omitidas, como previsto no caput do dispositivo legal em questão. Para afastar a presunção legal de omissão de receitas, em linha com a sua argumentação de que apenas pequeno percentual dos depósitos bancários se referem aos seus rendimentos, cabia à recorrente apresentar provas de tal fato. Não é possível se acatar a pretensão da recorrente de que, apresentadas provas relativas aos anos calendários de 2003 a 2005, deva-se adotar os mesmos percentuais de receita observados para a tributação relativa ao ano calendário de 2006. Seu anseio não possui qualquer embasamento legal. Não procede ainda a sua argumentação no sentido de que a autoridade lançadora teria de provar de modo categórico a omissão de receita efetivamente recebida, e só depois disso poderia, lastreada na certeza da ocorrência do fato gerador, buscar no montante dos depósitos, compulsado com bom senso, a base de incidência do imposto cujo fato gerador já estivesse comprovado. Na verdade, a lógica é inversa. Cabe à autoridade administrativa apenas provar o fato presuntivo, existência de depósitos / créditos bancários, para se presumir o fato presumido, omissão de receitas. Cabe ao contribuinte a comprovação da origem dos referidos créditos / depósitos para lograr afastar a presunção legal. No caso em apreço, não tendo apresentado qualquer elemento de prova em relação aos créditos / depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal, deve ser mantido incólume o lançamento. Tudo exposto pode por rejeitar os preliminares de nulidade e por negar provimento ao recurso voluntário. Alguma divergência? Todos de acordo aqui, por unanimidade de votos, rejeitadas preliminares de nulidade e no mérito negado provimento ao recurso, no item 19. São duas preliminares de nulidade, é isso, né, Paulo? Achei que era uma só. Tem a nulidade do lançamento e a nulidade da autuação. Ok. Então, vamos em frente, tem 20, recorrente JJ Lima, relator Cléucio. Presidente, nesse caso aqui, eu queria fazer uma sugestão, se possível, porque este processo ele é dependente de um outro, que é o item 56 da pauta, porque esse aqui é a exclusão do simples, né? E o outro é o que motiva a exclusão, que foi exatamente a determinação do excesso de receita. Então, dependendo do julgamento, dependendo da conclusão que a gente der no processo, no outro processo, interfere neste, necessariamente. Aí nós poderíamos amanhã, né? Depois na sequência. Já olhei aqui, não tem sustentação oral nesse outro também, não. Só para. Foram separados na maternidade? Podemos antecipar esse 56 e aí julgar esse outro. Vamos deixar ele para amanhã. Vamos fazer a antecipação desse 56, já ganhar um tempinho de amanhã? Antecipado? A gente julga os 56 e depois julga o... Esse outro 20 é bem simplesinho, porque ele depende da consequência. Vamos fazer o 56, então. Antecipado. Não tem problema, não tem pedido de sustentação. Tá, esse caso aqui é JJ Lima, ME, né? Um auto de infração. Esse caso aqui também é meio complicadinho, até pedir auxílio aí do presidente, que é contador, né, e os demais que entendem bastante de contabilidade, Gustavo, Ricardo, Andréia. Entra aqui numa parte de discussões contábeis. Eu nem sei exatamente qual era a tese do contribuinte aqui, mas foi o que eu consegui concluir. Essa parte aí. Esse 56 já disponibilizou, né? Hã?
56 você já tinha disponibilizado para a gente. Já disponibilizei. Presidente, o relatório deste caso aqui também é extenso, mas eu vou tentar aqui resumir para que a gente possa ter um julgamento mais objetivo. E aí eu proporia o seguinte, presidente. Eu leria aqui as infrações que foram constatadas no TVF e, consequentemente, no auto de infração, que elas já indicam e resumem bem a controvérsia. Assim a gente evita ter que ler todo o relatório, né, na sua completude, a não ser que seja necessário. Não, pode fazer dessa maneira. Tá bem. Então, olha, na página 4, aqui vem um resumo das infrações, né? Infração 1, omissão de receitas, saldo credor de caixa. E aqui é o relato do fiscal, que fala, inclusive, na primeira pessoa. Verifiquei que o valor das compras mensais... Deixa eu fazer só um introito, presidente, para não ficar sem sentido. Isso aqui é o seguinte, esta empresa ela é uma atacadista de produtos perecíveis, compra e vende, e ela foi autuada basicamente por questões relacionadas à omissão de receitas, porque havia uma diferença nessa conta caixa, na contabilidade, né? Deu um saldo credor na conta caixa. E aí isso motivou o desencadeamento de toda a autuação, né? E também foi detectada a omissão de receitas em razão de depósitos não comprovados na conta bancária da pessoa jurídica. Ela dá uma explicação, que eu vou mostrar mais adiante no voto, e depois as discussões relacionadas à aplicação da multa, taxa Selic, etc. Mas, em resumo, são essas as duas autuações principais. Então, a infração número 1, que é essa aqui, omissão de receitas, saldo credor de caixa, diz o fiscal: verifiquei que o valor das compras mensais efetuadas pelo contribuinte durante o ano de 2006, conforme seus livros de apuração de CMS, anexos tais, confirmados ainda pelas notas fiscais apresentadas e livro de entradas, foi de 4.467.000. No entanto, suas vendas registradas no livro de ICMS, anexo às folhas tais, confirmadas pelas notas fiscais de venda apresentadas, somavam apenas 3.067.000. A ocorrência dos pagamentos mensais das compras, em valores superiores às vendas registradas, certamente provocaria o registro de saldos credores de caixa, omissão de receitas. Para verificar a ocorrência desses saldos credores, intimei e reintimei o contribuinte a apresentar seu livro caixa. Como o livro não foi apresentado, tive que determinar as omissões mensais de receita, fazendo seu fluxo de caixa mensal no ano de 2006, com base nos elementos conhecidos, suas vendas e compras mensais comprovadas pelas notas fiscais apresentadas e lançadas nos seus livros fiscais, valores estes consolidados nas planilhas de folhas tais. Na elaboração do fluxo de caixa da planilha 1, anexa à folha tal, supus, inicialmente, a situação mais favorável ao fluxo monetário da empresa, ou seja, a de que as vendas eram recebidas no mês da fatura, enquanto que as compras só seriam pagas no mês seguinte ao da compra. Assim considerando, apurei um saldo credor total anual de 1.587.000. Elaborei, então, na planilha 2, com fluxo de caixa, considerando que tanto as vendas como as compras eram pagas e recebidas no próprio mês em que ocorria. Obtivemos, assim, um total de saldo credor no ano de 1.400.000. Optamos, então, pelo resultado da planilha 2, por ser mais favorável ao contribuinte. Considerei ainda os saldos iniciais e finais de caixa iguais a zero, conforme registrado em sua DIPJ, cópias tais. Enquadramento legal, aqui ela diz enquadramento legal. Então, a primeira constatação foi essa: saldo credor na conta caixa do contribuinte, porque ele comprava mercadorias, não é? E no final do mês, de cada mês, a fiscalização encontrou uma receita de venda inferior à compra, aos valores de compra.
Então, por isso, entendeu que esse saldo negativo poderia caracterizar omissão de receita. Então, essa foi a primeira infração. Infração 2, omissão de receitas, depósitos bancários não escriturados. Durante a fiscalização, diz, né, o fiscal, durante a fiscalização, verifiquei que os créditos feitos nas contas bancárias da empresa somavam um total de 20 milhões e 21 mil. Valor esse bem superior à receita anual, de 3 milhões e 67 mil. E as compras, de 4 milhões e 467 mil, registradas no seu livro de apuração de ICMS. Cópias do livro ICMS anexas às folhas tais. Tentando justificar essa diferença, examinei os extratos bancários e eliminei dos créditos somados os empréstimos que pude identificar como tal, e cheques devolvidos na suposição de que eles seriam, posteriormente, depositados. E se os mesmos não fossem subtraídos, seus valores seriam contados 2 vezes. Eliminei também os estornos, tanto os do crédito como os de débito. Os créditos com a descrição de estorno de débitos são eliminados porque não são originários de receitas, mas sim de anulação de despesas. Os valores dos débitos com descrição de estorno de crédito são diminuídos da soma dos créditos porque os mesmos foram anulados pelo débito. Por exemplo, os valores dos cheques liberados antes de seu vencimento são novamente creditados na data do vencimento do cheque, pela compensação. Fato que obriga o banco a fazer um débito estornando este segundo crédito. Após as reduções descritas acima, o total de crédito líquido somou o montante de 14.292.000. Valor este ainda muito superior à soma dos valores registrados no livro de ICMS. Fiz, então, um termo de intimação ao contribuinte para que ele verificasse se existiam outros créditos bancários não originários de receita. Créditos estes, diferentes dos que já havia identificado. Fiz esta informação conforme anexo às folhas tais. O contribuinte respondeu informando ter havido empréstimos de diversas modalidades, informando ter havido saques desnecessários com posteriores depósitos, tudo conforme respostas às folhas 357 e 358. Não apresentou, no entanto, qualquer documento que comprovasse sua resposta, de maneira que, conforme calculado nas folhas tais, o valor dos créditos sem origem identificada foi de 9.824. E aqui o enquadramento legal. Então, aqui é também questão de omissão de receitas em razão de depósitos de origem não comprovada, a segunda infração. Bem, então, diante disso, presidente, deixa eu ver o que é mais importante aqui, ressaltar. Foi lavrado o auto de infração, o contribuinte se defende. Eu creio que seria, nesse caso, talvez mais objetivo, presidente, eu já ir para o voto, porque no voto eu analiso os argumentos de defesa do contribuinte sobre essas 3 infrações que foram detectadas. A DRJ manteve o lançamento. Manteve. Ok. Qualquer dúvida a gente esclarece. A gente retorna, né? Porque aqui realmente o relatório é extenso, porque tem muita alegação esse caso. Eu tentei ao máximo resumir aqui, mas tem horas que não é possível, mas pelo menos no voto fica retratando fielmente todo o debate dos autos. No relatório, né? No relatório. Bem, então eu vou ao voto. Eu estou admitindo o recurso, presidente, ele atende todos os requisitos. A única coisa que eu queria fazer aqui um destaque é o seguinte. Aqui no antepenúltimo parágrafo, antes de entrar no mérito, eu digo o seguinte. No mais, a recorrente apresenta como primeiro item impugnável da decisão recorrida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 e da Lei número 10.174 de 2001. Eis que ambas as normas teriam ofendido o disposto no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que protege o sigilo de dados como um direito fundamental. A matéria em questão não fez parte da impugnação, o
que poderá ensejar o argumento de que o recurso não deve ser conhecido nesta parte. No entanto, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, e ao princípio do formalismo moderado, conheço do recurso, inclusive neste ponto, por entender que não traz nenhum prejuízo à ordem processual e permite o debate exauriente de todos os argumentos sustentados pela contribuinte. Ressalto que este entendimento do relator não é compartilhado por todos os membros da turma e entendem ser necessário, nestes casos, não conhecer do recurso quando a matéria não foi suscitada na impugnação. Feita essa ressalva, entendo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Bom, aqui acho que é bom a gente já resolver a discussão, né? Então, eu já estou fazendo aqui uma ressalva. essa questão. Paulo. Estava tentando lembrar aqui, que eu já peguei casos nesse, eu acho que eu não conheci da matéria, porque, apesar de ser matéria de ordem pública, né, inconstitucionalidade, mas como fala, não, Gustavo? É matéria de ordem pública, não. A questão de ordem pública no CPC. Oi? Nulidade, violação ampla defesa, arguição de inconstitucionalidade não é matéria de ordem pública. Não tem que haver conhecimento de ofício disso aí. É que não levaria a nulidade, né, isso daí. Não. Mas aí, Gustavo, só vou fazer um reparo. Se o STF tivesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo e o contribuinte não trouxesse esse argumento, a gente ia reconhecer de ofício. Não necessariamente. Eu tenho que obedecer a súmula, quando a súmula ou a decisão do STF quando ela é invocada, velho. Se ela não é matéria de discussão aqui, eu não tenho que conhecer, não, velho. Eu acho que Entendimento. tem que caracterizar a hipótese do 62, que... Se tem um recurso de repetição geral, declarando a inconstitucionalidade de determinado dispositivo, você vai falar que não vai aplicar a repetição geral porque não foi invocada? Mas não é uma questão de ordem pública. Quem define isso é o CPC. Não é o nosso regimento interno. Não concordo com esse argumento, mas tudo bem. Mas Não é o nosso regimento interno. Então nós temos que observar ela porque a observância é obrigatória, mas isso não é uma questão de ordem pública. Isso. Tá. Mas aqui, no caso, tem inclusive decisão em contrário, né, do STF reconhecendo a constitucionalidade da lei. Mas para dizer isso, você precisaria conhecer. Então, mas então não incide o regimento, nesse caso, né? Então, acho que é caso de não conhecer mesmo da matéria, né? Eu tenho certeza disso, que eu tive voto em que aconteceu essa situação, que o contribuinte trazia apenas no recurso voluntário alegação de inconstitucionalidade e que eu não conheci. Né? Então, para manter a coerência, também aqui eu iria não conhecer dessa alegação. Quer dizer, vou também. Não, eu até concordo, só quis fazer o parênteses com relação ao que o Gustavo falou, que se tiver uma declaração de constitucionalidade, acho que a gente tem que reconhecer de ofício. Nesse caso, a gente teria que só aplicar o precedente do STF, e aí como ele não se manifestou, eu entendo pelo não conhecimento também, mas na outra ponta seria obrigatório invocar esse de ofício. Ok, se atropelou aqui, mas então vai lá, Gustavo. Não, vocês têm razão em relação ao 62, mas se isso não é questão de ordem pública, então eu voto com a divergência. Ricardo? Divergência. Flávio já votou. Andréia? Com a divergência. Que divergência é essa, gente? Vocês estão votando aí? Não O Clécio está conhecendo. Né? Não conheço. Ah. Não conheço com a divergência. Fabiana? Eu também me atrapalhei aqui na questão do que a gente está votando, o conhecimento da alegação de inconstitucionalidade, é isso? Tá, e alguém, o Cleuso está conhecendo. Vocês já conhecem a posição, não vou conhecer, óbvio. Desculpa, Cleuso, mas não tem como. Só um comentário, Gustavo, eu concordo contigo que não é matéria de ordem pública, mas é matéria invocável de ofício, acho que são coisas distintas. Né? A matéria de ordem pública se invoca de ofício e a matérias invocáveis de ofício, independente de ser de ordem pública, porque é o caso de o STF já ter decidido com repercussão geral e a gente é obrigado por força do regimento. Não sei se... Você disse que eu teria que aplicar
Não Porque sei. o regimento te obriga, de ofício. Não, o regimento me obriga a aplicar para afastar a lei. E me obriga a aplicar porque quando eu não posso... Enfim, o caso é, você tem tinha uma discussão sobre inconstitucionalidade, a gente já não poderia enfrentar. Depois teve a decisão do Supremo sobre a validade. Eu simplesmente... Como é que isso aqui pode ser uma questão para ser aplicada de ofício? Entendeu? Não, eu acho que se fosse o contrário, se fosse o Supremo declarando a constitucionalidade, eu concordo com o que o Flavinho falou. Aí sim, mas não porque é uma questão que eu tenho que suscitar de ofício, é porque o regimento me obriga a aplicar aquela decisão. Ok. Tá, ok. Vamos Entendeu? deixar para um Mas aqui outro eu não estou momento. obrigado a aplicar a decisão. Tá, no fim só o Cláudio que está conhecendo. Eu também, da Vênia, acho que não tem que conhecer desse argumento, até porque é questão já solucionada lá no Supremo contra a tese do contribuinte. Você vai ficar vencido aí. Eu não sei se você tinha feito uma ressalva, mas você manteve o conhecimento. Eu não sei se você quer emendar aí, se curvar ao colegiado e não conhecer. Eu gostaria de manter o entendimento, não é por nenhum capricho intelectual, nada disso. É porque eu entendo que nesses casos, quando o contribuinte traz um argumento que é relevante, e é o argumento de defesa dele, está suscitando aqui essa questão da constitucionalidade, que eu, inclusive, vou afastar daqui a pouco, porque nós estamos vinculados à decisão do STF, eu acho que não traz nenhum prejuízo para o debate processual o colegiado aplicar a decisão do Supremo. Então, foi só por isso. Você mantém, depois a gente designa um redator para designar para esse voto de conhecimento, e já adianto que fica prejudicada essa tua análise, tá? Do sigilo, ela não vai fazer parte do seu voto, mesmo que você tenha enfrentado. Tá? Então vai ficar Sim, pode falar. Não, presidente, eu acho que não é, até pela discussão aqui, o resultado disso é um resultado realmente inócuo, porque o que altera aqui a discussão? Por mim não tem nenhum problema, até para não onerar nenhum colega, e caso o voto prevaleça, eu não tenho nenhum problema em fazer um ajuste aqui no voto, para não conhecer e seguir. Se curvando a maioria do colegiado. Não traz nenhuma. Era só se você quiser fazer, é só porque, assim, de qualquer maneira, aí se não é conhecido, você não vai tratar. Eu prefiro fazer o ajuste aqui no voto para não conhecer. Tá bom. Então fica conhecimento parcial, unanimidade. Certo? Perfeito. Você faz o ajuste. Eu vou anotar aqui, tá? Tá bem. Eu vou até marcar aqui. Né? No fundo é só mudar aqui, é só fazer o ajuste para não conhecer. Então, em vez de feita essa ressalva, você pode pôr me curvando ao entendimento majoritário do colegiado. Fica assim, não, Cleusa, eu faço isso direto, cara. Né? Ô, Gustavo, não, muito pelo contrário. Eu faço isso direto, volta e meia tá colocando aqui, mas ajuda o meu direto. Decisões, não é? Que reflitam o entendimento da maioria, né, seja resultado de um debate, tanto melhor, ainda mais quando não vai fazer diferença nenhuma isso. Lembra da Rosa Weber, cara, o princípio da colegialidade. Bom, então vamos ao mérito. Então eu vou retirar essa parte aqui da alegação, tá, do mérito, tá? Essa questão da inconstitucionalidade eu vou suprimir do voto. Mas eu vou só ler esse introito, porque esse é o ponto que a gente tem que enfrentar. Tá? De acordo com o recurso voluntário, a recorrente se insurge contra os seguintes pontos da autuação, os quais constituirão o objeto da controvérsia. E tem improcedência da autuação por omissão de receitas de depósitos bancários não comprovados. E tem 2, improcedência da autuação em razão da ocorrência de saldo credor de caixa. Tem 3, improcedência da autuação sobre a incidência de Selic como taxa de juros. Além disso, acrescentou na fase recursal a alegação de que o acesso da autoridade tributária aos dados bancários da empresa implicaria violação ao seu direito à intimidade e proteção de dados assegurados pelo inciso 10 do artigo 5º da Constituição, que foi exatamente o ponto que eu suscitei assim. Passemos a análise de cada um dos pontos impugnados com o recurso. Então, eu vou deixar de ler
primeiro ponto, né, que é exatamente o da inconstitucionalidade, já vou direto para o item 2.2. Improcedência da autuação por omissão de receitas de depósitos bancários não comprovados. Sobre este ponto, a recorrente inicia suas alegações reiterando os mesmos argumentos da impugnação. Trata-se de uma tese difícil de entender. A empresa sustenta que os depósitos não comprovados nos meses de janeiro e fevereiro de 2006, os montantes de 664.949.000, deveriam ser incluídos nos meses subsequentes, em que foram constatados outros depósitos não comprovados. Isso porque tais valores teriam sido tributados a título de omissão de receitas naqueles meses de janeiro e fevereiro. Realmente, não há como entender o objetivo dessa tese. O máximo que se pode tentar extrair seria que o auto de infração deveria deduzir do montante apurado nesses meses seguintes os valores referidos acima, de modo que cada depósito não comprovado serviria de base de cálculo para a incidência dos tributos. E foi exatamente o que ocorreu. A fiscalização apurou as omissões de receita mês a mês, e sobre os respectivos montantes não foram calculados os tributos. Considerando que sobre este ponto a empresa não trouxe nenhuma alegação nova ou diferente do que sustentou com a impugnação, vale-me do disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICARF para acompanhar literalmente os argumentos da DRJ como razões de decidir, conforme o trecho a seguir. Eu acho que aqui é importante ler, presidente, porque estou usando como razão do voto. O primeiro argumento da autuada foi de que o autor do procedimento não teria levado em consideração, abre aspas, o fato de que o valor dos depósitos efetuados nos meses de janeiro e fevereiro do referido ano calendário, nos valores respectivos de 664.949 e tributado naqueles meses, não foram utilizados para depósitos nos meses subsequentes, e assim sucessivamente. Logo, se há omissão por depósito bancário, esta ocorreu somente nos meses de janeiro e fevereiro do referido ano calendário, tendo em vista que este valor cobre as omissões ocorridas nos meses subsequentes. Fecha aspas. Com efeito, carente de lógica a argumentação referenciada. Almeja a litigante que o somatório dos depósitos bancários com origem não justificada nos meses de janeiro e fevereiro se preste para justificar os demais depósitos não explicados, observados nos meses subsequentes. Qual o sentido dessa colocação? Pergunta aqui, né, a decisão. Não nos foi possível vislumbrar. Tampouco foi explicitada pela impugnante, de modo que o destinatário da mensagem tivesse condição de discernir o porquê dessa consideração. A propósito, de modo a rechaçar de uma vez por todas a tese espelhada, o CARF sumulou a matéria nos seguintes termos, e aqui a súmula 30, que diz: na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. Ainda sobre este ponto, a recorrente alega, de forma confusa, agora digo eu, ainda sobre este ponto, a recorrente alega, de forma confusa, que o auto de infração deverá ser considerado nulo, porque não teriam sido excluídos dos meses subsequentes os valores abaixo, considerados como omissão de receita. Em seguida, alega que esses valores constituem cheques estornados e, como tais, não poderiam integrar o rol de receitas não comprovadas. E aqui são os valores. Esse de 295, depois tem esses outros aqui, 11.028, 7.667, 49.742. E aí o que acontece? Desses valores aqui, esse de 295, de fato, consta dos extratos bancários da empresa. Agora, esses outros três, a DRJ disse que não encontrou, e eu fui checar também, olhei dia por dia nos extratos, tem vários extratos, tanto do Banco do Brasil quanto do Bradesco, e eu não encontrei o lançamento desses valores. Então, não sei por que o contribuinte fez essa alegação. Bom, digo eu agora, no voto.
Essas alegações são repetições literais do que foi argumentado na impugnação, não tendo a empresa trazido no recurso voluntário nenhum elemento novo para refutar o que foi decidido pela DRJ. Por tal razão, aplico também sobre este ponto específico disposto no parágrafo 3º do artigo 57 do RICAR, adotando como razões de decidir os fundamentos da DRJ. Diz a DRJ: segundo afirmado, tais equívocos teriam ocorrido nos meses seguintes, o que prejudicaria todo o trabalho fiscal que deveria ser totalmente refeito. Conforme é possível se observar as folhas 148, no que se refere ao lançamento de R$ 295, efetuado no dia 2/1 de 2006, foi registrado a débito da conta corrente considerável, situação a resultar na absoluta impossibilidade lógico-formal de haver sido considerado no trabalho fiscal quando do lançamento discutido. Quanto aos demais, conforme pesquisa levada a efeito nos dias 5/1 de 2006 e 11/1 de 2006, folhas tais, não foi possível se localizar qualquer lançamento, seja a crédito, seja a débito, que correspondesse aos valores indicados pelo impugnante. Dessa forma, carente de fundamentação a argumentação da impugnante, não merecendo acolhida a proposição efetivada no sentido de que a planilha elaborada pela autoridade fiscal, relativa à apuração dos depósitos bancários com origem não justificada, venha a ser refeita, devendo prosperar aquela que se prestou para o lançamento contestado. Digo eu agora. Sobre a alegação de que os valores de 11.028, 7.767, 49.742 devem ser excluídos da base de cálculo porque tratam de estornos, realmente, tais lançamentos não constam dos extratos bancários tanto do Banco do Brasil quanto do Bradesco. Esse motivo já seria bastante para desconsiderar o que foi alegado. Seja como for, acrescente-se que o valor de R$ 295, creditado em 2/1 de 2006, e que segundo a empresa, deveria ser excluído junto com os demais, se trata de depósito de origem não comprovada, o que nos termos do artigo 42 da Lei 9430 de 96 considera-se omissão de receita, e aqui eu reproduzo o artigo. Assim, cumpriria a empresa não somente alegar que tal valor deveria ser glosado do montante da receita omitida, mas comprovar a origem do depósito. Ocorre que não há nenhuma prova juntada pela contribuinte nesse sentido, razão pela qual não há como acolher a mencionada alegação. Bem, então aqui essa discussão de depósitos de origem não comprovada. Ele não alega nenhum tipo de violação ao rito do 42, de visualização dos depósitos. Não, ele levanta essa tese que eu comento logo no começo, até é difícil entender o que ele quer exatamente dizer. Ele quer que a receita decorrente da omissão de receita seja computada para justificar o depósito seguinte. É isso que ele quer, mas isso não tem amparo. Assim, de fato, não tem amparo legal, né? Caberia a ele dizer que, provar que esse recurso teria ingressado de outra forma no momento seguinte, não é automático. Esse caso resolveria pela súmula. É? Esse caso resolveria pela súmula. A RJ até invocou a súmula, né? Qual a súmula? Eu estou adotando a súmula, Gustavo, porque eu estou adotando a decisão da DRJ. Da súmula 30, que ele invoca aqui no voto da DRJ mesmo. É o artigo 30, é a súmula 30. Ela matou. Tirando essas questões pontuais, acho que aí não vai. Para mim, acho que vai dar problema o saldo credor. Esse saldo credor, para mim, foi uma coisa meio... Isso eu já olhei aqui, eu estou desesperado tentando entender essa atuação com base em saldo credor de caixa aqui. Isso é um absurdo. Mas vamos lá. Com relação à omissão, todos de acordo aqui, com o relator, manteve praticamente a decisão da RJ, não tem o que alterar, né? A súmula 30 e mais esses valores que não foram encontrados. Vamos para o saldo credor. Vamos lá. Da improcedência da autuação em razão da ocorrência de saldo credor de caixa. A recorrente traz no recurso voluntário a mesma alegação de que houve erro da fiscalização no método de apuração do saldo credor de caixa. Isso porque deveria ser transferido do mês anterior o valor do saldo credor de caixa para o mês posterior como saldo inicial de caixa. Segundo alegam, não sendo feita essa transposição, teria ocorrido dupla tributação. Primeiramente, registre-se que a empresa recorrente atua no ramo varejista de gêneros alimentícios perecíveis.
comprando mercadorias para revender. Assim, a sua conta caixa deveria se destinar para, basicamente, contabilizar as entradas e saídas financeiras diárias. Dessa forma, as vendas realizadas no dia deverão ser registradas nessa conta, qualquer que seja a modalidade de pagamento, dinheiro em espécie, cartões de crédito e débito ou cheque. Em contrapartida, os pagamentos realizados no dia também deverão ser registrados, inclusive as compras de mercadorias. No final do dia, o saldo dessa conta deverá ser positivo, isto é, o valor de vendas, receitas da empresa, serão superiores aos das compras, débitos da empresa. Caso o saldo seja negativo, ou seja, a hipótese exatamente inversa, a receita de vendas inferior aos pagamentos de despesas, a empresa deverá justificar o que ocorreu para esse evento. Isso somente poderá ser justificado, realmente, com a apresentação dos livros contábeis. No caso dos autos, a empresa não forneceu sua escrituração contábil para fiscalização, apesar de intimada para tanto. Isso obrigou a autoridade tributária a ter que utilizar um critério de presunção das receitas e despesas de compra e venda, que foi a auditoria sobre os livros de apuração de CMS. Com base nessa documentação fiscal, verificou-se que na maioria dos meses de 2006, no final de cada mês, o saldo da conta caixa deu negativo, saldo credor. Isto é, a receita de vendas foi inferior à despesa de compras. Daí porque a empresa teria que comprovar as razões para tal resultado, pois, de acordo com a legislação tributária, essa diferença poderá implicar omissão de receita, porque, a rigor, a receita de vendas teria que ser superior à despesa de compras. A recorrente não consegue justificar e nem comprovar os motivos desse resultado. Por outro lado, levanta um argumento incompreensível de que o saldo credor teria que ser transferido para os meses seguintes, a fim de evitar dupla tributação. A DRJ refutou esse argumento, conforme os trechos a seguir. Diz a DRJ, foi alegado pela impugnante a necessidade de recomposição da planilha em que se fundamentou a tributação em razão de os saldos credores encontrados em determinados meses não terem sido transportados para meses seguintes, de modo que fosse evitada a dupla tributação, conforme defendido pela litigante. No entendimento da pessoa jurídica, os valores tributados nos meses de janeiro e fevereiro, caso fossem considerados a partir do mês de março, evitariam o chamado estouro de caixa daquele mês em diante, situação em que, ao invés de 1.400.000, a tributação seria apenas de 219.000. Com efeito, desprovido de qualquer lógica, encontra seu argumento levantado pela litigante. No caso sob análise, os fatos geradores são mensais. Caso houvesse apuração da infração ao longo do próprio mês, o valor a tributar seria aquele correspondente ao maior dos saldos credores apurados no interregno dos 30 dias. Contudo, não foi isso que ocorreu no caso em julgamento. Não foi apresentada a escrituração contábil de modo que houvesse a possibilidade de apuração de eventuais saldos credores durante o mês. Nesse contexto, o auditor fiscal teve que se socorrer do instrumento que tinha à sua disposição, no caso, o livro de apuração do CMS. A partir desse livro fiscal, comparou as compras e as vendas em cada mês, já totalizadas. Nos meses em que observou que as compras superaram as vendas, considerou a ocorrência do intitulado estouro de caixa, cujo valor deveria ser tributado. Como poderia uma infração de um mês beneficiar o contribuinte no mês seguinte? Tal possibilidade ofende o princípio da razoabilidade. Em verdade, cumpre que seja levado para o mês seguinte o resultado do período anterior na situação inversa, ou seja, quando as vendas são superiores às compras. Melhor explicando, se do batimento das vendas das compras resultar diferença favorável ao contribuinte, esse resultado deve ser considerado como saldo inicial do mês seguinte. Esse foi o modus operandi adotado pelo auditor fiscal. Observe-se o ocorrido em março. Naquele mês, as vendas superaram as compras em R$ 274. Tal valor foi transportado para o mês de abril, na condição de saldo inicial do caixa. Registre-se que, caso houvesse sido apresentada a escrituração comercial do sujeito passivo, a possibilidade de um certo mês ter sido apurado saldo credor de caixa, no mês seguinte, a autoridade fiscal deveria partir do saldo existente nos registros contábeis, nunca do valor objeto de tributação no período antecedente. Nesse contexto, descabida a argumentação do contribuinte consistente na apropriação dos saldos credores de um mês na condição de saldo inicial de caixa no mês seguinte. Retorno eu para o meu voto. Para o meu texto.
Considerando que a recorrente não apresentou nenhum fato ou alegação nova para rebater a decisão recorrida, aplico a regra do parágrafo 3º do 57 do RICAF, valendo-me dos excertos transcritos acima como razões de decidir para este ponto. Acrescente-se que, em razão de a empresa não ter entregue sua escrituração contábil, abre-se margem à fiscalização para buscar outros elementos que possam reconstituir, ainda que de forma aproximada, a realidade dos fatos em análise, ou seja, a existência de saldo credor em caixa. A tese da contribuinte não encontra respaldo na legislação e nem na lógica que leva a esse tipo de tributação por estimativa. Nesse sentido, dispõe o artigo 281 do RIO, que eu transcrevo aqui, né, que prevê como omissão de receita a indicação na escrituração, né, de saldo credor de caixa, e retorno ao meu texto. Observe-se que o saldo é apurado mês a mês e o resultado é submetido à tributação. A tese da recorrente conduziria a se somarem os saldos negativos, descontando-os dos valores apurados nos meses seguintes, de modo que, na verdade, nem todos os meses em que resultou o saldo negativo seriam tributados. A prevalecer esse entendimento, seria o mesmo que tributar parte da receita ou da renda mensal da empresa, com reflexos na tributação do seu resultado final. O artigo 284 do RIR orienta quais os recursos poderão ser utilizados pela fiscalização nas hipóteses de omissão de receita, não incluindo a metodologia indicada pela empresa em sua defesa. E aqui eu reproduzo o artigo 284 do RIR. A recorrente renova outra alegação da impugnação, ou seja, de que os produtos por ela revendidos são perecíveis, com uma perda aproximadamente de 25%, e que seus fornecedores concederiam descontos dessa ordem sobre os preços de compra. E isso justificaria as diferenças de caixa. Sobre esta alegação, a recorrente não trouxe nenhuma prova dos alegados descontos, razão pela qual não tem como ser aceita. Igualmente, sobre ambas as alegações desta subseção, não há o que prover do recurso. Aqui vai dar debate. Gustavo. Nelson, no seu relatório você disse que a fiscalização intimou para trazer o livro caixa, ou a escrituração contábil, ele não trouxe absolutamente nada. Cara, aqui o que houve foi uma presunção da presunção. Ele pegou os livros de ICMS do cara, viu que tinha mais compra do que venda, e presumiu que o livro, que a conta caixa dele tinha saldo credor. E para você, aí é que eu já defendi outros casos. Para você aplicar a presunção legal, é ônus do fisco provar o fato tipo da presunção. A partir daí é que o ônus da prova recai sobre os ombros do contribuinte. Até lá, a prova do fisco. Aqui ele tinha duas opções. Ou ele fazia o levantamento quantitativo por mercadoria, para apurar uma possível omissão ante um indício que foi apontado, ou ele aplicava o arbitramento que está aqui no 284 que você sustentou. Mas ele não poderia presumir o saldo credor de caixa. Ele teria que provar. E para isso ele precisava da escrituração contábil do contribuinte. Mas ele usou o livro de apuração do CMS, né, Gustavo? Que não é o livro caixa. O problema é esse, Nelson. Ele criou um livro caixa. O livro caixa não é simplesmente a compra e a venda de mercadoria. São todas as operações do contribuinte, inclusive as bancárias, que vão entrar e sair de acordo com ele. Pode ter um empréstimo que vai cobrir determinado pagamento. São os pagamentos. O caixa saldo credor de caixa é rigorosamente o encontro de todas as receitas, despesas, empréstimos que vão chegar a um determinado valor diário de saldo. Em cima disso que pode... Ele criou uma presunção, né, quanto a essa questão de que... Ele criou um mini livro caixa baseado em receita e custo. E essa presunção de que as vendas têm que ser maiores do que os custos. Quem disse? Exatamente. Então, assim, ele prejuízo, né? Vender mais baratinho. Aí, Paulo, que agora eu fiquei em dúvida. Quer dizer, como é que ele vai comprar por um valor e vender por menos? Não, isso é um indício. Mas ele pode ter querendo ganhar, estou falando assim, ele pode ter querendo ganhar mercado e vender mais barato. Assim, tem gente no mês ele comprou aquela quantidade, mas não conseguiu vender muito naquele mês. E aí no mês seguinte, exatamente, vai aumentar o estoque dele.
precisou comprar Ele menos. teria que ter feito levantamento. Se isso era um indício para ele teria que ter feito levantamento quantitativo de mercadoria. Para aí sim verificar se houve falta de emissão de nota fiscal. Ou então arbitrado, né? Falou, não tem Então, condição de tirar esse não valor. exigiu E, aliás, eu acho que é esse o ponto. Para mim, o que houve aqui foi um erro de identificação da matéria tributária. Por isso que eu acho que a gente pode discutir. Porque a presunção lá, a indicação na escrituração do saldo credor. Se o contribuinte não tinha escrituração, como é que ele vai aplicar essa presunção? E veja, Elcio, ele presume que ele recebe por caixa, paga no mês seguinte, é tudo presunção dele, tem uma série de presunções simples, que a dedução, por mais que ele diga que é mais benéfico para o contribuinte, ele não sabe nem se o cara pagou, se ele já recebeu. Então, assim, é desconfiado a partir de é um indício? Seria um indício. Agora, não se configura dessa maneira. Só tem um problema aqui, quer dizer, um problema, mas eu acho que as infrações são independentes. Se eu olhar eu fui olhar aqui o auto de infração, a planilha de apuração, ele não precisava nem fazer isso, ele podia ter lançado como depósito sem origem. Porque ele pegou todo o valor de depósitos, dá 9.800.000. Aliás, 14.200.000, já excluído o que ele considerou transferência, e diminuiu a receita declarada, que é bem pequena, 100 mil, a receita comprovada no livro, que era 2.950, a receita de saldo credor de caixa, que ele apurou em 1.400, que seria a mais favorável, e deduziu desse montante de 14 e achou 9.800.000 de saldo de depósito sem origem. Tudo que ele fez, ele podia ter simplesmente pegado todo o depósito de origem não comprovado e arbitrado o lucro dele. Aliás, ele devia ter arbitrado o lucro também, nesse caso aqui, me parece. Mas nem o contribuinte alega aqui, vamos ficar aqui nas infrações. Mas ele deduz da base dos depósitos de origem esse saldo credor. Mas me parece que são infrações autônomas, né? Ele mesmo fundamenta de outra maneira. E aí o que ele está trazendo, no meu modo de ver, é um lançamento defeituoso nessa parte. Não sei. O Ricardo aqui tem bastante experiência de fiscalização, Ricardo. Presidente, eu quero muito ouvir o Ricardo, mas antes, Ricardo, se me permite, só fazer uma consideração, porque eu fiquei realmente muito balançado com isso. Me pareceu estranho mesmo a forma como a fiscalização chegou a essa conclusão e a esse resultado. Mas vejam, agora nesse ponto eu acho que tem que ser rigorosamente processualista. O contribuinte ele não impugna essas questões. O contribuinte se atém a uma tese, que é essa aí de descontar os valores que foram apurados num mês, no outro, e depois ele ataca aqueles valores lá que eu mencionei, né, que não teriam origem comprovada. Então, quer dizer, embora eu entenda isso que está sendo considerado, mas eu me ative ao debate dos autos. Então, a discussão que foi instaurada foi essa. Então, o que eu vi? Essa tese do contribuinte tem como prevalecer? Não tem. Agora, discutir a tese do fisco, acho que a gente pode até discutir, mas ele não rebateu, ele não impugnou nesses termos. Só essa consideração, eu queria muito ouvir o Ricardo. Ricardo, acho que seria interessante você... Vocês estão corretos, não tem essa presunção. Ele inventou uma apuração de saldo credor de caixa absolutamente fora do que deve ser feito. Né? Inclusive, ali, em algum momento ele presume que se aquela nota fiscal tivesse sido recebida nesse mês, é X. Se tiver recebido, ele tem que saber se teve o recebimento em que mês, e não ficar inventando meses que poderiam ter sido recebidas as notas, as receitas decorrentes da nota, ou os pagamentos da nota de compra. Absolutamente. Eu estava até achando que havia duplicidade, mas agora o Tadeu explicou que ele fez o processo contrário. Ele deveria ter tributado por omissão de receita, ou de nem que entrar em saldo credor de caixa bancário. Ele inventou. Nunca vi isso. Eu acho assim, o interesse que está falando, Cléo, o contribuinte não se insurgiu contra isso, mas a gente tem uma clara equívoco, né, na aplicação da matéria, dos fatos, ao que está previsto na presunção legal, na lei, né? Então, eu acho que tem que derrubar isso aí.
Gustavo. Só para complementar isso que o Ricardinho falou, o caso aqui, gente, é de erro de identificação da matéria tributável, que, quando ocorrente, ela resulta em violação à ampla defesa, porque o contribuinte se defende contra algo inexistente, algo que não poderia acontecer, e há erro na motivação, porque a premissa de fato e a premissa de direito do cara está errada. Os fatos apurados não conformam o motivo de direito. Então, você teria, inclusive, à luz do princípio da teoria do motivo determinante, aí, a existência também de um vício de nulidade por conta disso. Assim, eu acho que a questão pode ser suscitada, resumo, eu acho que ela pode ser suscitada de ofício. Mesmo que o contribuinte não tenha... Porque aqui eu acho que é uma questão de ordem pública, justamente para afetar a garantia da ampla defesa, indiretamente por conta do erro na identificação da matéria tributária, pelo vício de motivação. Perfeito. Alguém mais quer manifestar? Posso escolher os votos nessa pausa? Oi? Estou colhendo os votos. Desculpa. Com você. Aqui eu acho divergido o Cleuso, pedir desculpa ao Cleuso aí realmente, mas eu acho que aqui é vício material do lançamento em relação a essa infração. Ele criou uma presunção absolutamente inexistente na legislação, e essa parte daí vai afetar, né, como destacado pelo Matosinho e pelo Ricardo, vai afetar, infelizmente, uma parte que ele poderia ter constituído por depósito bancário de origem não comprovada, mas há equívoco no lançamento. Eu divido. Seria mudar o fundamento dessa parte do lançamento, né? Para admitir a manutenção aí como depósito bancário ou qualquer outro. Não dá, não tem como. Gustavo? Com a divergência, presidente. Ricardo? Com divergência. Flávio? Vou acompanhar a divergência também, presidente. André? Com divergência, presidente. Fabiana? Também acompanho a divergência. Eu também vou acompanhar que realmente não há como manter. Lamento, porque assim, ele nem precisava fazer isso aí. Ele se deu muito mais trabalho para chegar a um resultado equivocado. Bom, então essa parte, acho que tem mais coisa no voto. Essa parte fica vencido o relator, a gente designa aí o redator na sequência. Tem mais alguns pontos, acho, né? Os demais pontos, presidente, são conhecidos. Só seria que... Juntos que eu estou mantendo a legislação e as súmulas. Ok. Então, nesse ponto, eu estou afastando a alegação do contribuinte. Né? Uhum. Concluo em negar provimento integralmente. Ok. Bem, então vai ficar por maioria nessa parte, né, omissão de receita apurada com base em saldo credor de caixa. Quer que já tenha com voto vencedor aí? Paulo, já está? Presidente, eu posso ficar, se vocês não incomodarem, eu submeto para a turma depois. Não, se você se candidata, já ganhou. Por que incomodar? Não, você fez inclusive a primeira intervenção, né? Praticamente abriu a divergência. Então, já ficou designado. Pelo contrário, a gente agradece, a gente não incomoda. Exatamente. Então, deixa eu anotar aqui. Então, foi conhecido parcialmente, na parte conhecida, dar provimento parcial para cancelar a infração de omissão de receitas apurada base em saldo credor de caixa, vencido o conselheiro Elcio, relator, que negava provimento ao recurso. Um caixa alto aqui, Nossa, nós não temos problemão para o segundo processo aqui. Designado. Não, acho que não vai afetar a base.
Não? 9 milhões de base. Ah, deu 9 milhões? Ah, não, beleza. Então, beleza. Só talvez o Cláudio tenha que fazer algum ajuste lá, não sei como é que está. Então, designado para reger o voto vencedor, o conselheiro Gustavo. Gerson. Presidente, pode repetir como ficou o resultado? Então, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, dar provimento parcial para cancelar a infração de omissão de receitas apurada com base em saldo credor de caixa, vencido o conselheiro relator, que negava provimento ao recurso. Designado o conselheiro Gustavo. Registrem aí nas suas anotações que o processo foi julgado por antecipação na sessão do dia 8. Por favor. Só para ajudar na conferência. O que acontece? Na nossa... Eu faço essas anotações e algumas eu realmente erro a anotação, mas às vezes a própria CEPAG, ao transcrever, comete algum equívoco da transcrição. Então, mais gente para conferir. Eu tenho tentado anotar tudo para conferir, mas bom, às vezes escapa alguma coisa. Pelo que eu li aqui... Ah, desculpa, presidente, vai lá. Vamos voltar para o item 20. Pode falar, Gustavo. Não, pelo que eu li aqui, até certa medida havia uma relação de não dependência. Parece que é uma matéria que ele não impugnou, pelo que está no seu acórdão aqui do item 20. E que essa matéria não impugnada seria suficiente para fazer que a receita desse... Tem essa relação, mas realmente o resultado deste processo acho que fulmina qualquer possibilidade do outro, né? O que ele não impugnou? Não, eu estou lendo já o do acórdão do item 20. Ele está vendo outro caso, presidente. E de fato... Do item 20. É o consequente desse, não é isso que você está falando? Ele não impugnou essa parte, realmente. Essa parte, por si só, já superaria o limite de receita para o Simples. Mas como esse caso aqui, que a gente acabou de decidir, faz com que amplie mais ainda, né, esse excesso de receita, por isso que eu achei importante a gente decidir esse, porque de alguma maneira ele influencia no outro. Não, beleza. Mas assim, mesmo que fosse cancelado esse outro auto de infração, pelo que está aqui, a exclusão seria... Já seria o suficiente, né, desde que a gente reconheça, né, que de fato houve um excesso de receita nesse ponto. Entendeu? Beleza. Ele tinha 2 processos, é isso? 2 processos, a gente julgou um... Não, dois de lançamento? Não entendi qual parte que ele não impugnou. Não, é que deste auto de infração, presidente, ele não impugnou uma parte, que nem está aqui no processo porque ele não impugnou. E aí, no outro processo lá de exclusão do Simples, para justificar que não tinha dependência entre os processos, a DRJ disse assim, olha, tem um ponto aqui que não foi impugnado da autuação, que por si só já demonstra o excesso de receita. Então, por isso, excluiu ele do Simples. E o Cleus fala, se eu não me engano, o Cleus fala disso no relatório dele. Eu falo. Deve ser a receita declarada dele, não declarada e registrada em livro, já era superior aos 2.400. Entendi. Então aqui é negar provimento, né? Eu acho que por coerência, né, negar provimento. Mas quer que eu leia o voto? Não, acho que não há necessidade, todos entenderam, né? Além dessa receita que a gente discutiu, que era 9 milhões, 2 milhões e 900 já era superior ao que ele nem impugnou ao limite do Simples. Então, o item 20... ajustes, né, Cláudio? Porque você fala que foi negado o provimento... fazer os ajustes desse voto para lá. O valor total, né? Eu vou fazer o ajuste nessa parte, sim. Anota aí para não esquecer, Cláudio. Eu vou anotar aqui, já. Então, aqui, item 20, por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário.
Bem, seguimos? 5 minutos para um toalete? Querem fazer aquele intervalinho mais para algum Ah, não fizemos pro lanche. 15 minutos? 15 minutinhos? Pode ser, né? Top. Pode. Então a gente pede a suspensão aí para o apoio.